Bolsonaro terá um ano terrível em 2025, talvez o pior ano de sua vida. Fica difícil, né? Não sei se vai ser o ano que ele vai ser preso ou se foi o ano que nasceu Eduardo Bolsonaro. Porque quando entra Eduardo Bolsonaro na sua vida, é óbvio que esse dia é um marco de tristeza, sofrimento e angústia que vai carregar pro resto da sua vida. Mas 2025 já começa com uma derrota para Bolsonaro por não ter comparecido a nenhuma posse de prefeito. Algo muito simbólico, mostrando que ele não teve nenhum tipo de participação na vitória de absolutamente ninguém. Janeiro já vai ter denúncia contra Bolsonaro, contra 3 casos, a situação vai ficar pesada, novas delações premiadas tendem a acontecer, como nós já prevíamos aqui, a situação daqueles que estão presos, como Walter Braga Neto e os outros militares, tende a ficar ainda mais tensa e Bolsonaro será preso em 2025. Paulo Pimenta falou demais, disse que Bolsonaro vai ser preso em setembro. Eu não sei quando ele vai ser preso. Eu sei que o julgamento será rápido. E por quê? Porque Alexandre de Moraes quer manter o julgamento na primeira turma do STF, tirando qualquer possibilidade de Bolsonaro empurrar esse processo para 2026, quando ele deseja fazer ou desejaria fazer uma grande confusão. Na sua opinião, o que foi pior para Bolsonaro? O ano da prisão ou o ano que nasceu Eduardo Bolsonaro? Qual a sua previsão para o ano de 2025 para Bolsonaro? Ele será preso? Resuma 2025 de Bolsonaro em apenas uma palavra. Para mim, prisão. Ou banheirão da prisão, ele vai adorar ser preso, essa é verdade. Quer que 25 seja o ano da prisão de Bolsonaro? Então like no vídeo, claro, se inscreva no canal. 2025 já começa de um modo terrível para Bolsonaro. Um erro político grotesco, porque ele não vai comparecer à posse de nenhum nenhum prefeito. Não compareceu, não vai comparecer, então isso é um enorme problema para Bolsonaro. Ele deveria, na minha opinião, pelo menos ir à posse do Ricardo Nunes em São Paulo, porque São Paulo é a maior cidade do Brasil, o Bolsonaro ele ficou escanteado durante toda a campanha, quem foi o protagonista mesmo foi Tarcísio de Freitas, então ele deveria ir para pelo menos surfar essa onda e falar, olha, eu também participei. Mas talvez ele tenha ficado com medo de deixar um maquiador com Michele Bolsonaro, ele dar uma maquiada ali na Michele com o pincel, sei lá, ou ele ficou com medo de ficar escanteado pelo Tarcísio de Freitas, mas ele deveria ter ido. Seria uma forma de atuação política de Bolsonaro que ele deixou passar. E a vitória do Ricardo Nunes foi uma vitória muito simbólica, porque Ricardo Nunes no segundo turno venceu o Guilherme Boulos, que teve uma injeção imensa de recursos por parte do PT, ele que é apontado por muitos como herdeiro de Lula, na minha opinião não é, mas enfim. E o Ricardo Nunes derrotou no primeiro turno o Pablo Marçal, que é o principal adversário de Bolsonaro dentro do bolsonarismo. Então era o momento de Bolsonaro ir prestigiar uma vitória que também é sua, ou pelo menos a derrota dos seus adversários. Mas ele não fez isso. E aí vai sofrer agora, em janeiro, a terrível denúncia que eu espero que finalmente aconteça. A denúncia ou as denúncias? Porque o Paulo Gonet tem em sua mesa os inquéritos, os relatórios finais do caso das joias, dos certificados falsificados e também o do 8 de janeiro. Paulo Gonet, o PGR, está decidindo ainda se apresenta 3 denúncias diferentes ou se ele unifica tudo para a apresentação de uma única denúncia. Na minha opinião, o melhor seria unificar tudo, porque deixaria muito mais robusta essa denúncia, porque ficaria muito claro que Bolsonaro comandou uma organização criminosa de dentro do Palácio do Planalto. Nessas férias de dezembro, Alexandre de Moraes, outros ministros e também o Paulo Gonet não tiraram férias. Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet por conta da denúncia do Bolsonaro, aparentemente, o que deixou os bolsonaristas claro de cabelo em pé. E é só cabelo deles que pode ficar em pé, porque outras coisas, como no caso do Bolsonaro, não vão ficar em pé, nem com sebo de carneiro, aquilo lá fica em pé. A denúncia deve acontecer agora, em janeiro, havia expectativa de acontecer somente em fevereiro, depois do recesso do judiciário, mas não, em janeiro, Bolsonaro já deverá levar essa lapada para ficar muito tenso e nervoso com a dentadura batendo. E a prisão preventiva do Braga Neto acelera essa denúncia, porque ele está preso preventivamente, para não atrapalhar as investigações. Então, quando você tem uma pessoa nesse tipo de condição, geralmente há uma celeridade para que a denúncia aconteça. E o julgamento do Bolsonaro será um julgamento rápido. Rápido, o STF já sinalizou isso. Por quê? Porque vai ser um julgamento na primeira turma.
A primeira turma do STF ela é composta por menos ministros do que o plenário todo. E por que isso vai acontecer? Porque o Alexandre de Moraes manteve o julgamento do 8 de janeiro na primeira turma. E para não dar um tratamento diferente para o Bolsonaro do que teve com os outros indiciados ou os outros condenados, o julgamento será na primeira turma. Turma que não tem Cássio Nunes e nem André Mendonça. Cássio e André poderiam pedir vistas e alongar mais o processo do Bolsonaro. Na primeira turma, tudo deve ser muito rápido. O Bolsonaro, claro, gostaria que esse processo fosse empurrado para 2026. Porque aí, em 2026, ele poderia criar um grande tumulto, falando que é um processo político, porque ele quer ser candidato, e aí estão tirando ele da possibilidade para favorecer o Lula, ele poderia fazer toda essa confusão. Em 2025, ele vai fazer, mas bem menos do que seria em 2026. Porque nós ainda não estamos no clima de campanha, não começou a efervescência de campanha presidencial no Brasil, então a repercussão seria bem menor. O Paulo Pimenta diz que o Bolsonaro vai ser preso em setembro. Pimenta tem que ficar quieto, não tem que falar nada sobre isso. Ele é um ministro de governo, vai sair, eu espero, agora em 2025, mas ele tem que ficar quieto. Porque parece que ele está recebendo informações privilegiadas, ele está recebendo informações do judiciário, e então ele tem que calar a boca para sempre. Pimenta não tem que falar mais nada, a não ser dentro de casa sem ninguém ouvir. Porque eu não aguento mais ouvir bobagem sendo falada e escrita por Paulo Pimenta. Além do processo ser rápido, a defesa do Bolsonaro, na visão dos outros indiciados, está errando. Então ele está provocando tensões dele com os demais indiciados, o que vai culminar com delações premiadas muito possivelmente. O Bolsonaro, ele fica entrando, e essa estratégia deve se repetir ao longo de 2025, com recursos para afastar o Alexandre de Moraes dos processos que o envolvem, porque Moraes seria parte envolvida. O STF já derrubou essa tese em 2 oportunidades. Mas o Bolsonaro vai continuar com essa estratégia para falar que é uma perseguição. Segundo a Malu Gaspar do O Globo, as defesas dos outros indiciados, principalmente dos militares, têm dito que isso é uma burrice por parte de Bolsonaro, porque só fortalece o Alexandre de Moraes perante os pares. E mesmo André Mendonça e o Cássio Nunes, que poderiam votar a favor do Bolsonaro, não vão participar do julgamento porque eles não estão na primeira turma. Então é uma burrice que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro ele só está provocando tensões com os demais indiciados. E isso vai resultar em delação premiada. Porque o Bolsonaro e o Walter Braga Neto, ou os outros militares, eles estão em lados opostos. E as defesas vão ser conflitantes. Para o Bolsonaro escapar, ele precisa que os militares assumam a responsabilidade. Para os militares atenuarem a pena, eles precisam jogar a responsabilidade no Bolsonaro. Então eles estão em caminhos opostos. O Walter Braga Neto, o Mário Fernandes estão presos, assim como outros militares também. Quanto mais tempo eles passarem presos, mais propensos eles estarão em fazer uma delação premiada. O Walter Braga Neto pode não querer fazer delação premiada, a defesa do Bolsonaro conta com isso. Mas e os outros militares? Isso ninguém coloca a mão no fogo. E por isso que quando o primeiro militar topar ou começar a insinuar que fará uma delação premiada, os outros também farão e haverá um efeito cascata que vai fazer Bolsonaro tremer. O ano de 25 vai ser terrível para Bolsonaro. Mas eu acho que prisão é menos pior do que o nascimento de Eduardo Bolsonaro.